Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos reunimos, buscando a sintonia com os seus mensageiros, estes diletos amigos espirituais, que vêm trazer para nós as experiências do Evangelho de Jesus. Que nos sintamos receptivos para receber deste manancial divino os nutrientes do Espírito, o fortalecimento da vontade, o estímulo ao bom ânimo, a alegria de servir em nome de Jesus. E assim, amigos queridos, envolvidos nas sábias lições do Evangelho, sentimos a presença destes tarefeiros responsáveis por este Evangelho. Que esses sábios mentores espirituais possam trazer aos nossos pensamentos o entendimento da verdade. Vibramos, Senhor, por esta hora da humanidade, para que os nossos irmãos do caminho, tanto quanto nós mesmos, cada qual de nós em suas necessidades profundas, sejamos socorridos pela misericórdia de Deus. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós estamos na instrução dos Espíritos, aqueles bem-aventurados que têm os olhos fechados. Ter os olhos fechados pode ser uma bem-aventurança. Passar por uma expiação pode ser uma bem-aventurança. Passar por uma provação pode ser uma bem-aventurança. Porque quando o espírito aceita em profundidade, a nível de resignação, as provas e as expiações, elas se tornam leves e suportáveis no entendimento de que é um bem em nossas vidas. Pode passar a gerar gratidão a Deus por estarmos passando por uma corrigenda necessária, sem a qual não teríamos recursos internos para superar as nossas más paixões. Então, quanto às curas, este Espírito é uma mensagem de cura dar-se. Nós sabemos que é um Espírito de alta envergadura moral e, por isso, ele foi chamado para curar um cego. E quando ele é chamado para curar o cego, quais cegos serão curados? Os cegos de aparência externa, que não sejam cegos em espírito, porque Jesus curou o cego que estava limpo por dentro. E aqueles que ele curou, que não estavam limpos por dentro, voltaram, muitos deles, não a totalidade, a reincidir nas suas más paixões. Então, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades no meu corpo. E é sobre isso que nós estamos falando. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve. Então, lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau. E nós temos falado o quanto a gente vem mesmo privado daquela função do Espírito, daquela potencialidade do Espírito, ou daquele membro do Espírito que foi motivo de escândalos, que foi motivo de transgressões severas às leis. Os nossos filtros são o recurso divino e que nos faz transformar o passado
e construir um novo presente. Nós temos o filtro do conhecimento da verdade, nós temos o filtro de todos os nossos sentimentos que geram a nossa moralidade. E esses filtros são a terapêutica do espírito, à medida em que nesta existência eu construo verdadeiramente sentimentos nobres que vão tecer em filamentos, feixes luminosos entre o meu passado e o meu presente, entre a anterioridade e o momento atual de vida. É isto que vai formando a nossa cura verdadeira. Então, ontem nós trouxemos, e vamos continuar na mesma lição do Fonte Viva, que é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. A pergunta é: estás doente? Todas as criaturas humanas adoecem, mas raros são aqueles que cogitam da cura real. Então, o que é a cura real é o nosso entendimento aqui do Evangelho. A cura real é o saneamento das mazelas incrustadas no nosso perispírito que formaram memórias arquisseculares dissociadas da verdade, criando as nossas alienações mentais. Então, quando nós estamos pautados em pensamentos que não correspondem à verdade e muito menos à realidade, nós estamos alienados da realidade porque não estamos com a verdade. Toda vez que estamos com o pensamento equivocado, por exemplo, na cólera, na intemperança, na mágoa, na rebeldia, no isolamento, na indiferença, nós estamos alienados da verdade, que são as leis de Deus. E é nesse estado alienado que as provas são necessárias para nos acordar e nos fazer ver porque estamos cegos. Então, ontem a Ana comentou, muito apropriadamente, que há pessoas que não trazem nenhuma enfermidade física, são absolutamente saudáveis, que não trazem nenhum nível de conflito existencial e que são doentes da alma, grandes criminosos perante a lei de Deus. Esses são os verdadeiros doentes. E há pessoas que trazem enfermidades físicas como a resolução de um processo, que então é um processo de saneamento. Estas não estão mais enfermas, porque o corpo está elaborando um processo e a alma está iluminada. O perispírito, sob aquele aspecto, está restaurado, restabelecido. Então, esse conceito mostra que o que Emmanuel está dizendo, a mente é criadora da doença. Palavras textuais de Emmanuel. A mente é fonte criadora da doença. O que é a mente? São os nossos pensamentos, aliados à nossa inteligência, à nossa razão e a gama de emoções, sentimentos que permeiam a nossa forma de ser. Essa é a nossa mente. Então, a vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. É incrível nós entendermos que as doenças que eu trago, eu as plasmei porque eu desejei ardentemente me vingar de uma mágoa. Eu as plasmei porque eu desejei ardentemente interromper a minha existência pelo suicídio. Eu as plasmei quando eu agredi o outro e aquela lesão ficou retida em mim. Porque é a mim que eu fiz. É quando eu desenvolvi pensamentos escusos de desonestidade, levando a manipulação como forma de agir. Eu adoeci. Nós adoecemos.
Então, é importante, quando estivermos doentes, nós avaliarmos o que é que eu tenho feito comigo mesma. Para nós não cairmos no desespero e na indignação e na revolta com agravantes a essa nossa predisposição. Como regenerar a saúde? Essa é a pergunta, né? Se nós estamos escolhendo, muitas vezes, as nossas reações de desânimo, de abatimento, de desistência, de inconformação, parecem coisas tão leves, mas são essas vibrações perniciosas que vão dando um corrosivo aos tecidos sutis do perispírito. Esses corrosivos nos entram como verdadeiros venenos. Por exemplo, a maledicência, a crítica. É a ingestão diária de um veneno que eu criei em mim para o outro, mas que eu o absorvi em primeira instância. Então, muitos de nós, quando estamos com mal-estar generalizado, que às vezes nem sabemos descrever quanto não estamos bem, nós estamos envenenados muitas vezes por nós mesmos. Observem o entorno desses acontecimentos e nós vamos perceber qual é o grau de perturbação que eu entrei, que eu me intoxiquei com as emanações das labaredas de fogo destinadas a alguém. O quanto eu me queimo por dentro, como eu inflamo o meu corpo físico, o quanto eu estou intoxicada dos meus próprios venenos pessoais. E é isso que nos enfermiza. Então, que aqui Emmanuel fala assim, e por falar de maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação inútil, infrutífera, extinguindo as tuas forças, se nós pudéssemos perceber as horas vazias, né, de um dia, são páginas do livro da vida em branco que eu vou virar e não retornam mais. Porque ali nada houve de útil, então a página está em branco. Eu posso ter feito um monte de ações, mas aquilo não for consistente para reter como bagagem do espírito que vai levar no livro da sua existência. O Emmanuel fala muito sobre essa inutilidade, essa coisa infrutífera das horas e horas de todos os dias ocupadas com entretenimentos, com fazer coisas que não levam a lugar nenhum, que não geram meu progresso, que tem uma mensagem no Céu e Inferno, tem também na Revista Espírita, daquela Angele, nulidade sobre a terra. Essa era a doença dela. Ela nada sofria, ela nada fazia, ela não era doente, ela não tinha isso, ela não tinha nada. E por que ela sofria? Pela nulidade. Essa neutralidade do só existir sem viver é a bagagem vazia que nós estamos adquirindo no livro da nossa existência na Terra, né? Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e entender, auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. E aqui está em letra maiúscula, a grande mudança. Ontem a Ana falou da paciência. O espírito verdadeiramente paciente, ele tolera, ele compreende, ele não se irrita, ele não tem inconformação, ele não tem rebeldia, então ele não adoece. Porque a paciência é um extremado sentimento superlativo de compreensão, de tolerância, de aceitação, está englobado nisso. Isso é um filtro importante de nós construirmos, né? Porque quando a pessoa fala uma coisa e a gente não concorda, a gente se irrita. E se a pessoa se irritou, tomou veneno aquele dia. O ácido corrosivo já desceu.
Ah, mas a irritação durou só 2 minutos. Suficiente. Se a pessoa se frustrou e se magoou, pronto, ela formou uma chaga dentro dela, porque o teor vibratório da vingança vai ali conduzir a sua mágoa. Então, por mais se apressem socorristas da Terra, que são para o médico, a área da saúde, e do plano espiritual, então socorristas da Terra e do plano espiritual, em teu favor, por mais que se movimente a misericórdia de Deus por nós, devoras as próprias energias. Nós temos um consumo de fluido vital desperdiçado, vítima imprevidente do suicídio indireto, porque todas essas questões simples aparentemente que falamos são formas de perder fluido vital. A pessoa vai se depauperando pela mágoa, se depaupera pela irritação, se depaupera pela agressividade, enfim. Estas emoções consomem e corroem os tecidos perispiríticos. Então, foge a tudo que seja materialismo na nossa vida. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. As recomendações de Emmanuel são esse roteiro iluminativo, que a gente olha assim e fala assim, ah, mas isso é fácil. Dá para fazer. Então, que façamos. Né? Porque realmente não é difícil. Nós temos que ter um empenho para isso, né? Um empenho vigoroso. Amigos, que bênção na nossa vida nós refletirmos a respeito desse tema que nos acomete a todos. Porque na condição evolutiva que estamos na Terra, é muito difícil permanecermos aqui sem estarmos doentes. Mas não é impossível. Isso é uma atitude íntima que cada um de nós tem que construir na sua intimidade. E algo muito importante para nós refletirmos nesta manhã é que tudo aquilo que nos acontece é para o melhor. Aceitar isso é realmente aprender a viver na Terra com mais saúde. E quando Jesus conversa com Saulo no deserto e ele percebe em seguida tudo o que ele tinha realizado de contrário às leis divinas e começa a sentir que uma onda muito forte de vibrações contrárias ao bem vem na direção dele, porque já se encontrava num estado que a sua consciência estava despertando, Jesus recomenda: não recalcitreis contra os aguilhões. Ou seja, não se revolte com os reveses que a vida nos traz. Porque os reveses, 100% das vezes, é o remédio que necessitamos
para nos livrar de tudo aquilo que nós acumulamos no perispírito, produzido pela nossa mente em algum lugar do passado. Esse entendimento é muito importante. É muito, muito importante. Não nos indispormos com as situações que nos chegam num estado de rebeldia, que agrava infinitamente o estado de enfermidade da nossa alma. Então, nós estamos lendo aquele texto intitulado Na Trilha do Resgate, do livro Caridade, onde Emmanuel comenta assim: se trazes em meio do aprendizado que o mundo vos oferece uma conjuntura assim, como aquela que nós lemos ontem, que conjuntura é essa? Moléstias irreversíveis, ostracismos sociais, condições de penúria, processos obsessivos, pensamentos atormentados, parentes difíceis que destoam da nossa família espiritual, desastres que nos roubam a alegria da convivência de alguém amado, conflitos ásperos nos relacionamentos. Tudo isso, todas essas conjunturas, assim como o ponto nevrálgico das ramificações do destino, diante disso, ama, suporta, desculpa, serve e auxilia sempre, constantemente. Então, diante de qualquer circunstância ou situação que nos chegue, que seria para nós motivo de desequilíbrio, motivo de dificuldade íntima, serve. Serve aqueles que te rodeiam. Ampara aqueles que estão pior que nós mesmos. Então, viver nesse estado é viver com saúde. A saúde que realmente nos sustenta. Problemas que resolveremos por nós representam cotas de esforços pacíficos, pelas quais adquirimos os benefícios do educandário, em que nos aprimoramos para o futuro. Aqui vale uma questão importante de profunda reflexão, que é assim: qual que é o problema mesmo de nós sermos na Terra 25 horas por dia, 8 dias por semana, 400 dias por ano, doentes? Qual que é o problema? E não termos nenhum interesse de sair desse estado. Qual que é o problema? O principal problema é que é difícil, quando estamos doentes, alguém contar conosco. Esse é o problema. Então, se eu tenho algo sério para resolver, ou algo grande para realizar, e preciso de companheiros, será que eu vou buscar os que estão na cama, desnutridos? Será que eu vou buscar aqueles recém-cirurgiados, que não podem se erguer, que necessitam de cuidados extremados? Será que eu vou buscar espíritos
que estão cambaleantes num vício incontido para assumir tarefas seríssimas? Não. É impossível. Então, não que o doente, veja, não que o doente não tenha o seu papel de contribuição na Terra. Tem. Por quê? Aqueles que cuidam dele, sejam encarnados ou desencarnados, têm a oportunidade de fazer o bem. E quando nós damos para alguém a oportunidade de realizar o bem, estamos sendo úteis. Mas será que é esse tipo de utilidade que a gente quer dar à nossa vida? Será que é? Então, a pergunta é assim: doentes, muito pouco a gente pode contribuir. Com enfermidade, a gente pode contribuir 100%. Enfermos, a gente pode contribuir 100%. Porque nós vamos ver espíritos que viveram ao nosso lado com enfermidades graves, mas que não tiveram doente nem um segundo. Então, ter uma enfermidade, seja ela de que natureza for, não nos atrapalha em nada na realização daquilo que nós viemos fazer na Terra. Agora, estar doente, aí não dá. Aí não dá para sermos requisitados em toda a nossa potencialidade. Porque no estado de doença necessitamos de cuidado. E quem está sendo cuidado é difícil cuidar do outro. Então, esse é o drama que nós vivemos na Terra. Esse é o drama, sem nenhuma sombra de dúvida. E para finalizar, ele comenta: problemas que resolvemos por nós representam cotas de esforço pacífico, pelas quais adquirimos os benefícios do educandário a que nos aprimoramos para o futuro. Entretanto, os problemas que nos pesam nos ombros todos os dias e que só o tempo consegue solucionar, constituem o preço de nossa libertação. Então, que bênção sermos espíritos educados, saudáveis, dispostos a contribuir, compreender que enfermidades do corpo, passageiras ou não significam doença, mas significam oportunidades. E com isso nós vamos entendendo com mais profundidade o que o Evangelho está nos trazendo. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria nos sentimos nesta hora em poder apreender estas lições de vida eterna. Rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que envolva todos nós nesse momento, que busque com o seu coração amoroso os nossos irmãos doentes, porque o Senhor é para nós o médico das almas, e ofereça-lhes toda a saúde, convidando-os a percorrer no caminho luminoso do seu Evangelho de amor. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante em nossas vidas. Fortalece-nos, ampara-nos,
Permita, Mestre, que nesse momento glorioso da nossa vida, possamos estar no trabalho, nas tarefas simples que o Senhor nos confiou, para que possamos, Mestre, nesta existência, retornarmos ao mundo espiritual de onde viemos, mais luminosos, mais conscientes, mais fortalecidos, mais saudáveis, tendo cumprido o que viemos fazer neste solo bendito da pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.